Nós vamos agora trabalhar com o conceito de rotas. E vamos usar para isso uma biblioteca, um pacote dentro do Vue chamado de Vue Router. A ideia é que nós possamos ter vários componentes e eles possam ser endereçados pela URL como se fossem URLs distintas. E com isso me facilita para que eu não precise estar criando um monte de recursos do tipo vshow, vif, para estar escondendo templates, para esconder um componente do outro, conforme o recurso que eu queira utilizar. Então, eu posso criar mesmo o conceito de páginas distintas, né, com os seus componentes. Nós vamos criar um esquema de organização aqui com pastas, que não são obrigatórias, no fundo, tudo são componentes e poderiam estar todos eles no mesmo diretório, mas facilita a organização. E também vamos, neste primeiro momento, utilizar a ferramenta do Code Sandbox, que já vimos no vídeo anterior, e aqui vamos ver um pouco mais de recursos que poderiam ser utilizados. E em próximos vídeos, eu vou usar então em cima do Node.js para mostrar como que a gente pode fazer isso numa máquina local, né? No ambiente de uma máquina pessoal. Então, primeiro nós vamos acessar o Code Sandbox e nós vamos criar uma nova sandbox usando o Vue como template, né? Então, nós vamos utilizar uma máquina padrão com o Vue como template. Então, vem aqui um exemplo padrão. E aqui, então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que faremos vai ser adicionar, né, uma dependência, né? Veja, eu já posso sair aqui dessa minha sandbox salvando ela, né? Colocando um nome, né? Salvando a sandbox, né? Que tem as informações dela, né? Então eu posso vir aqui, editar e vou colocar aqui, né? Exemplo, Vue Router, né? Exemplo de uso do Vue Router. Então eu posso fazer assim, posso dar permissões para ela, posso salvar como uma template ou não, né? Não quero salvar como template. Então, tem aqui já um recurso para mim, que é um exemplo de Vue Router. Mas agora o que nós vamos fazer por primeiro, né? Então, é adicionar uma dependência chamada Vue Router. Pronto, eu vou adicionar essa dependência aqui. E aqui, como nós vamos trabalhar então? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser importar esse Vue Router, né? Então, vai ser importar, eu vou chamar assim de Vue Router, from Vue Router, né? Eu poderia chamar só router também. E aqui, ó, eu vou colocar um view.use, eu vou usar esse view router dentro do meu projeto do Vue. E eu vou criar dois componentes, né? Uma página 1 e uma página 2, só para que a gente possa ver como nós vamos trabalhar. Eu podia criar dentro de components, mas eu vou criar uma pasta chamada pages, podia ser views, o nome que eu quisesse, né? E aqui dentro eu vou criar dois arquivos. Um eu chamarei de página 1.view. Vai ser um exemplo bem simples. Eu vou só criar um view. Eu vou colocar aqui um H1. Vou colocar página 1. E vou fechar o H1. Prontinho. Nada mais. Só isso, né? Já posso fechá-lo. E vou criar um outro arquivo aqui, chamado de página 2.view. Também é um padrão view, né? E aqui, então, eu vou criar também um outro exemplo chamado página 2. Então, são dois exemplos bem simples, página 1 e página 2, né, que nós criamos, certo? Aqui está dando duas mensagenzinhas de erro, mas que não fazem diferença alguma. Pronto, fiz isso. E agora, então, aqui nesse meu main.js, eu vou agora configurar esse ambiente do meu Vue, né? Então, eu usei o Vue, posso fazer aqui, eu posso fazer antes. Eu vou criar uma constante chamada router, né? Uma constante chamada router. E ela, então, vai ser igual ao new Vue Router, que eu acabei de importar. E esse elemento aqui, ele vai receber alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro que ele vai receber que eu gosto de utilizar é o parâmetro mode, né? Porque por padrão, se eu não uso mode, aqui em cima das minhas URLs, ele sempre vai colocar um hashtag e a página 1, página 2, página 3, como eu quero trabalhar, né? E se eu uso o parâmetro history, aqui mode igual a history, ele fica melhor aqui em cima o endereço para mim, né? Então, eu vou utilizar já o padrão mode igual a history. Depois eu vou mostrar a diferença. E eu preciso criar um outro que são as minhas rotas. As minhas rotas têm que ser um array, né? É um array de objetos. Então, o meu primeiro objeto, ele vai ter o caminho que eu quero colocar, é o barra. E nesse caso do barra, o componente que eu quero associar a ele é o página 1.
né? E o segundo elemento que eu vou querer ter vai ter um path, e esse path eu vou chamar de barra P2, e o component que eu quero associar a ele é o página 2, né? Bom, mas esses dois elementos aqui, tanto página 1 como página 2, eles não foram registrados. Então eu preciso registrar aqui em cima. Então eu vou dar um enter aqui para a gente ter eles arrumadinhos. Eu vou importar página 1 do meu endereço pages, página 1. E vou também importar o página 2 do meu pages barra página 2. Pronto. Parece que está quase pronto, né? Falta um detalhezinho só. Além de eu renderizar o app, faltam dois detalhes na realidade. Eu quero dizer que junto com o view, eu quero usar o meu router. Eu quero usar o router. Esse aqui é uma abreviação, né, de router, dois pontos router. Eu quero utilizar o meu router. Pronto, aqui. Ele ainda não vai renderizar a rota aqui para mim. Isso ainda não vai acontecer. Está instalando as dependências, né? Ele ainda não vai renderizar a rota. E nós já vamos ver o que está faltando agora. Nós vamos abrir o arquivo de app.view. Todos esses montes de detalhes que eu tenho aqui, esses componentes, eu vou apagar. Eu não quero mais esse componente. Eu não quero registrar esse componente aqui, né? Dentro da div, eu só vou colocar uma template. Eu quero que a partir de agora, essa minha div que está sendo apresentada aqui é a minha app.view. Eu quero que ela crie uma div app, sim, e depois dentro dela, ela vai usar um padrão chamado router view, assim, né? Um router view. Pronto. Então ele vai renderizar o router view. Então o que vai acontecer? Como aqui é barra, aqui ele está renderizando dentro da minha div app um router view, ele vai procurar por essa router view. Eu poderia colocar um texto aqui, né? Olá. Então esse texto vai ser renderizado. E depois ele vai renderizar esse router view. Eu poderia colocar um outro texto aqui depois, um tchau. Ele vai mostrar o tchau, mas aqui no meio ele vai renderizar para mim um router, um componente de router view. Que componente ele vai renderizar aqui neste caso? Então, aí ele vai procurar pelas rotas, já que é um router view, eu vou apagar esses dois elementos. Ele vai procurar pela rota e nós definimos aqui, ó, que se for barra aqui no endereço, ele vai mostrar o página 1. Se for um P2, ele vai mostrar para mim o página 2, né? Então, um página 1 ou um página 2. Com isso, a gente tem um recurso básico do uso do view router e nós já vamos ver outros exemplos de utilização.